Olá, queridos alunos! Sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Michele Santos, professora de História, e acompanhem comigo o objeto de conhecimento desta aula. Aula 40, objeto de conhecimento, as lógicas internas das sociedades africanas, as formas de organização das sociedades ameríndias, a escravidão moderna e o tráfico dos escravizados. Detalhamento: a escravidão na África, doméstica, islâmica e cristã. Estrutura política, econômica, social e religiosa dos povos africanos e ameríndios. Vamos à nossa aula? Olá, queridos! O tema desta aula é escravidão. Mas o que vem a ser o termo escravidão? O que quer dizer ser escravo? Bem, escravo é justamente o nome que se dá à pessoa que é privada da sua liberdade. Então, as pessoas que, por algum motivo, têm a sua liberdade privada ou por vontade própria ou de forma imposta, está na condição de ser escravizado. Então, a escravidão, o termo escravidão é justamente esse trabalho forçado que se é aplicado a determinadas pessoas. Então, nós vamos observar que durante toda a história havia várias formas para que a pessoa se tornasse escravo ou escravizado. Quais seriam elas, professora? Através de guerras, poderia ser um prisioneiro de guerra, poderia se tornar escravo. Por meio de dívidas, a pessoa que estava devendo poderia se submeter a essa condição de escravizado para poder pagar a sua dívida, ou ainda por questões étnicas, ou também por questões religiosas, ou ainda, uma pessoa se submetia a essa situação de escravização ou na condição de escravizado para poder alimentar a sua família. Então, ele se colocava naquela condição para trabalhar exaustivamente em troca da salvação da sua família. Então, esses são alguns dos métodos que a pessoa poderia se tornar escravizada. E ainda através da imposição de um grupo sobre outro grupo menos favorecido ou menos guarnecido de armamentos, certo? Poderia também estar na condição de escravizado. Então, nós vamos observar nesta aula alguns tipos de escravização presentes na África. Então, vamos lá. Escravização africana. Era comum na África, ou seja, havia a prática da escravização na África antes da chegada dos europeus. Não tinha interesse comercial, ou seja, era uma prática utilizada na África, mas não visava enriquecimento. E nesse contexto, vamos observar a escravização doméstica, que era justamente um tipo de escravização para trabalhos agrícolas, para trabalhos braçais, mas em prol da comunidade. E os escravizados eram obtidos por meio de guerras intertribais e podiam se casar e ter terras. Então, nesse momento da escravização africana, nós vamos observar que o escravizado, ele possuía certos direitos, como, por exemplo, ter a sua propriedade, poder ali fazer os seus próprios gêneros agrícolas para a sua alimentação. Ele poderia se casar. Os filhos provenientes desses escravizados, nesse tipo de escravização na África, antes da chegada dos europeus, esses filhos eles eram considerados livres. Então, esses direitos dos negros africanos, nesse tipo de escravização, eles eram assegurados. Então, acompanhem comigo como é que era a escravização doméstica. Guerras era o meio que se obtinha os cativos, então havia guerras intertribais, ou seja, entre diferentes etnias africanas. Eles trabalhavam no cultivo da terra, ou seja, na agricultura. E havia preferência por mulheres e crianças, pois não ofereciam grandes riscos de rebeldia. Além disso, as mulheres poderiam gerar novos filhos que seriam considerados livres, e os escravizados tinham direito à propriedade de terra e ao casamento. Então, nesse sistema de escravização doméstica, nós vamos observar que eles
tinham direitos, eles preferiam as mulheres e as crianças. Por quê? Além de elas não oferecerem uma grande rebeldia para os seus senhores, as mulheres também poderiam gerar novos filhos para aumentar a comunidade. Então, nesse momento da escravização doméstica, nós vamos observar que o escravizado, ele é mais uma mão de obra, ou seja, vai aumentar a comunidade, vai ter mão de obra na comunidade, porém ele terá os seus direitos assegurados, como direito ao casamento e como direito também à propriedade de terra para a produção do seu alimento. Então, ele estava naquela condição, mas não era utilizado a violência para poder fazer com que aquele cativo, com que aquele escravizado, ele fosse ali torturado para produzir alguma coisa naquela comunidade, certo? Então, ele fazia por sua livre e espontânea vontade. Ok? Então, essas são as características da escravização doméstica presente na África antes da chegada dos europeus e também dos muçulmanos. Acompanhem comigo agora a escravização islâmica. Ela acontece no século VII, onde árabes chegam na África. Essa escravização vai adotar aspectos comerciais que visavam lucro. Então, observe, nós já temos um contraponto em relação à escravização doméstica, em que não havia a aquisição de lucros, né? Não havia aquele aspecto comercial. Já a islâmica, que começa a partir do século VII, nós vamos verificar que eles vão escravizar pessoas por conta de aspectos comerciais. E nesse momento vamos também verificar a islamização, ou seja, a introdução da religião muçulmana no norte da África, com subsaarianos e árabes praticando essa religião. Então, olhem só no próximo mapa, que nós temos aqui a região que vai ser justamente dominada pelos muçulmanos. Essa expansão ela começa a partir do século VII, com a morte de Maomé, como vocês podem ver ali, aquela região mais escura, né, como se fosse um vermelho sangue. Então, essa região ela mostra justamente a expansão até a morte do Maomé no século VII, só para vocês visualizarem melhor, né? Essa região aqui, ó. Já nós temos também a expansão durante o califado ortodoxo, entre 632 e 661, que é essa região aqui, ó, Líbia, Egito, Síria, Iraque e Irão. E a região em amarelo, que é o califado omíada, de 661 a 750, que é toda essa área em amarelo aqui, como vocês podem observar no mapa, certo? Então, para vocês visualizarem melhor ainda, ampliamos essa área de expansão, certo? Acompanhem comigo. Essa área de expansão justamente das caravanas berberes. Quem eram esses berberes? Eles eram comerciantes que habitavam a região do Maghreb. Então, essa região, ela fica ali no norte da África, como vocês podem ver, essas setinhas, né? São justamente as rotas dessas caravanas. E eles tinham o objetivo de estabelecer rotas comerciais mesmo. E nesse processo, eles vão fazer o comércio com os africanos. E claro que eles vão utilizar a mão de obra desses negros, né, que vão se tornar escravizados. Então, vamos observar, as caravanas dos berberes vão favorecer as relações econômicas, atravessando o deserto do Saara, como vocês puderam ver aqui na imagem, e alcançaram várias terras subsaarianas para fazerem trocas de produtos como o marfim, tecidos, cavalos, perfumes e também pessoas escravizadas. Lembrando que neste momento, né, vai haver o processo de islamização, a conversão de negros africanos para a religião muçulmana. E detalhe, quando o negro africano se tornava muçulmano, a escravização islâmica não se adequava a ele. Mas por que, professora? Justamente porque ele fazia parte da comunidade islâmica. Isso não acontecia em relação à escravização doméstica, como nós vimos anteriormente, porque no contexto da
a escravização doméstica, nós vamos observar que não havia aquele conceito de união da África. Quando falamos de África, a gente tem que pensar em mais de 2.000 etnias. Então, cada etnia vivia no seu local, vivia ali no seu mundo. E claro que quando havia guerras intertribais entre etnias, a que ganhava acabava aprisionando a que perdia. E esses negros que perdiam, essa tribo, né, essa etnia que ficava sendo cativa da vencedora, é que eram comercializadas com outros povos. E com a chegada dos muçulmanos e depois com a chegada dos europeus, essa atividade vai se tornar cada vez mais intensa, até porque vai gerar muito lucro para os comerciantes de negros escravizados. Certo? Então, acompanhem comigo o texto. A escravização islâmica. Havia a proibição de escravização dos muçulmanos. Africanos converteram-se ao islamismo, certo? Vamos verificar também que haverá vários tipos de trabalhos aplicados aos escravizados, como, por exemplo, o trabalho doméstico, o trabalho agrícola, artesanato e também carregadores em caravanas de comércio, ou seja, a mão de obra mais pesada era aplicada aos escravizados. E lembrando que no contexto do território africano, o trabalho, vamos dizer assim, agrícola, ele era destinado às mulheres, tá? Então, tenham isso em mente também. Os escravizados perdiam seus direitos obtidos durante a escravização doméstica e africana. Lembrando, tá? Quais eram esses direitos da escravização doméstica africana? Ele poderia casar-se, ele poderia ter acesso à terra, ele poderia produzir a sua própria alimentação. Então, esses direitos eles começaram a ser desconsiderados no momento em que esse escravizado se tornava escravizado pelos muçulmanos. Certo? Então, observem que a cada momento, essa condição do escravizado ela vai sofrer alterações. Na nossa próxima imagem, nós trouxemos aqui justamente uma representação de uma caravana árabe de comércio de escravizados, transportando, claro, africanos na condição de escravizado, e eles vão atravessar o deserto do Saara. Esse comércio, né, transariano desenvolveu-se nos séculos 7 e 8 e atingiu o seu auge em meados do século 19 e se manteve até o século 20. Então, observem aí que nós temos um mercador levando aí os cativos para outras regiões para serem vendidos, aumentando a dinâmica do comércio de escravizados. Certo? Continuando, escravização na África após a chegada dos portugueses. O que vai acontecer nesse momento? Haverá uma diferença da escravização doméstica e islâmica. Observem só, até então nós vimos dois tipos de escravização presente na África, sendo que a primeira, que era a doméstica, praticada dentro da própria dinâmica da África entre as etnias, havia um certo respeito por essas pessoas que estavam nessa condição, em que não se aplicava ali a violência e a tortura. Em relação também à escravização islâmica, nós vamos observar que também havia um certo respeito às pessoas que estavam naquela condição. Apesar de eles estarem naquele trabalho forçado, eles tinham ainda alguns direitos assegurados. Mas quando os portugueses chegam à região, né, essa dinâmica ela vai mudar completamente. E vamos verificar essa diferença entre esses dois tipos de escravizações já vistos, e também haverá a presença de especialistas que vão passar a capturar e aprisionar africanos para serem escravizados e enviados a outros continentes. Nesse contexto, haverá pessoas dentro do próprio território africano que vai fazer essa intermediação desses negros na condição de escravizado. Lembram que eu falei para vocês que na escravização doméstica havia as guerras intertribais? Então, o grupo que ganhava, né, tornava cativa o grupo que perdia. Então, esses grupos perdedores, eles começaram a ser comercializados
com os europeus. Mas vocês podem pensar assim, né, professora, o africano escravizava o seu próprio irmão? Bem, tenham em mente que não havia essa questão de fraternidade entre as etnias africanas. Cada etnia defendia o seu território. Então, qual era a dinâmica, né? Defender a área e se proteger do ataque do inimigo. Se de repente aquela etnia perdesse, ela já sabia que ela poderia ser colocada na condição de escravizada, certo? Continuando. O tráfico negreiro, comércio de pessoas escravizadas, ocasionou diversos conflitos internos na África, aumentando justamente a dinâmica da prática, né, de guerras intertribais. Reinos africanos que adotaram essa prática foram os de Ashanti e Daomé, que vai investir nessa questão de guerras intertribais, vão fazer alguns acordos comerciais com os portugueses em busca de terem armamentos capazes de facilitar a dominação de outras etnias, certo? Há também a escravização cristã, né? Vamos verificar que o Papa Gregório I vai reconhecia a instituição da escravidão como parte do sistema social vigente. O que isso quer dizer? No contexto das grandes navegações, no contexto de conquistar novos territórios, do colonialismo, para os cristãos da época, a questão da escravidão, ela era permitida, certo? Por quê? Porque a igreja pensava que através do trabalho exaustivo, a pessoa poderia conseguir a salvação, certo? Outra questão também que os cristãos eles vão defender é justamente a utilização de escravizados muçulmanos capturados. Professora, mas eles já tinham uma religião. Sim, eles já tinham uma religião, mas a religião que eles praticavam não era a cristã, era a religião islâmica, né? Ou seja, eles eram muçulmanos. Logo, não se caracterizava dentro do contexto de fazer parte da instituição cristã. Logo, se ele era muçulmano, ele deveria sim estar na condição de escravizado para ele poder ser salvo e ser convertido para a religião cristã. Em 1435, nós temos o ensino católico, né? Ele vai se voltar contra certas formas de escravatura. Então, no contexto da história, nós vamos observar que a igreja, ela vai assumir posições diferenciadas. Então, a princípio, ela vai defender a escravização, mas com o passar do tempo, vamos dizer assim, muito tempo depois, né? Ela vai começar a proibir a prática da escravização, mas isso vai demorar um tempo muito grande, certo? Vamos lá para a escravização cristã, que vamos observar a emissão de bulas papais. O que são bulas papais? Eram documentos que tinham forças de lei emitidos pela Igreja Católica. Essas bulas papais, elas condenavam a escravização injusta e os maus tratos aos nativos americanos. Observem aqui que nós estamos já no contexto da América. Então, na África, a escravização do negro africano, ela era tolerável, visto que ele precisaria ter esse sofrimento, ele precisaria trabalhar exaustivamente para poder ter a sua salvação garantida. E nesse contexto da escravização cristã, vamos observar também os jesuítas, que vão tentar aliviar o sofrimento dos escravizados nativos americanos, e para que isso acontecesse, ele vai justamente fazer com que haja a vinda desses negros africanos para o território até então da América Portuguesa, que nós conhecemos como Brasil, na condição de escravizado. A nossa próxima imagem demonstra justamente a função dos missionários católicos, né, e indígenas. Qual era a função deles? Era justamente trazer a religião cristã através da catequização. Então, os missionários vão catequizar esses indígenas e, à medida que eles se tornavam cristãos,
automaticamente eles já estavam salvos. Então, a sua mão de obra, ela não deveria ser usada de forma exaustiva, como iria acontecer com os negros que vieram na condição de escravizado. Certo? Então, vamos observar como é que estava a dinâmica social e política da África. Acompanhem comigo. Estrutura política e social africana. Nós temos tanto a presença de povos nômades, como também sociedades mais estruturadas. Então, a princípio, né, nós teremos esses povos nômades, ou seja, povos que ficavam migrando de um local para outro em busca de alimentos, em busca da sua sobrevivência. Nesse momento, grande parte dos povos africanos viviam em clãs ou tribos, chefiados por uma pessoa, por um patriarca, por uma pessoa que vai ser importante dentro daquele contexto dessas sociedades dos povos nômades. E nós vamos verificar também a presença dos ibos, que era uma unidade social, né, que era justamente uma aldeia. Não possuíam reis nem chefes permanentes. Então, esses grupos, eles tinham a ideia de se reunirem para poder se protegerem e poder garantir a sua sobrevivência. Temos esse modelo de estrutura social, mas também temos um modelo diferenciado, que é justamente com a presença de sociedades hierarquizadas, em que nós temos a presença de nobres, plebeus, estrangeiros, escravizados, homens e mulheres, onde cada qual conhecia o seu lugar. Quando se fala de sociedade hierarquizada, precisamos entender que é uma sociedade dividida em grupos sociais, em que cada grupo possui a sua importância, havendo ali o reconhecimento do seu lugar dentro daquela estrutura da sociedade. Nessas sociedades hierarquizadas, vamos verificar também a presença de sistemas de conselhos de anciãos e também da administração para poder controlar as tribos com áreas de influência. Então, observem que eles vão se organizar com o objetivo de tornar a administração mais acessível, mais fácil e também controlar as áreas de sua influência. Certo? Nesse contexto de sociedade hierarquizada, nós trouxemos aqui um mapa para vocês de alguns reinos africanos. Então, observem nesse mapa que nós temos aqui Cartago, temos o Egito, a Núbia, Axum, Etiópia, Ruanda, Motapa, Sofala, Zimbábue, Congo, Iorubá, Axante, Gana, Mali e Songhai. Esses territórios, né, justamente constituíram reinos africanos com a presença de imperadores, com a presença de uma sociedade hierarquizada e também com a prática de comércio bem desenvolvida, certo? Então, como é que estava organizada a estrutura econômica africana, professora? Bem, vamos verificar a prática da agricultura. Claro, é necessário fazer as plantações para a sobrevivência. Extrativismo vegetal também é uma característica dessa economia. Havia a prática de comércio através da comercialização de minério, que era um dos pilares da economia. Então, observem que eles não se detinham apenas para a sua produção de subsistência, ok? Nesse contexto, temos também a presença do Império de Gana, com o comércio aurífero, ou seja, o comércio de ouro, e também o Império do Mali, com comércio de sal, ouro, especiarias e couro, certo? Então, essas são características gerais da estrutura econômica africana. No que tange à estrutura religiosa, vamos observar que a maioria dos povos africanos acreditavam em um Deus único, criador, maior, mas também distante do homem. Nessa estrutura religiosa, vamos verificar a presença, né, de culto às forças da natureza, ou seja, eles acreditavam que as forças naturais possuíam a sua importância e deveriam ser cultuados. E também vão ganhar personalidades humanas, como os orixás. Essas são características da religiosidade africana. Ok?
Estrutura política, econômica, social e religiosa dos povos ameríndios, América do Sul. Vimos a África, agora vamos para a América do Sul. Como é que estavam organizados? Em grupos tribais, certo? Nem todos os grupos constituíram um estado, ou seja, não eram organizados de uma forma hierarquizada. A sociedade, ela era dividida de acordo com o sexo, ou melhor, de acordo com o gênero, onde homens, mulheres, crianças faziam trabalhos diferenciados. A base econômica dessas sociedades ameríndias era a agricultura, a caça e a pesca, ok? Vamos verificar também, dentro desses grupos dos povos ameríndios, a ausência de moedas e práticas comerciais. Havia também a ausência da escrita, que é um dos fatores de nós não termos tanto conhecimento de muitos povos ameríndios por conta dessa ausência da escrita. Não há registros escritos de vários grupos dessa região. As religiões desses grupos são politeístas. O que são politeístas? Que acreditavam em vários deuses, baseadas em elementos da natureza. A religião baseada em mitos sobre seres espirituais que poderiam ter forma humana ou animal. É uma característica da religiosidade dos povos ameríndios da América do Sul. No que tange aos povos ameríndios da América do Norte e Central, vamos verificar a presença de impérios, chefiados por imperadores, sociedade hierarquizada, ou seja, com uma estrutura social diferenciada, em que cada grupo vai saber o seu local, vai conhecer a sua importância dentro da sociedade. A economia se baseia na agricultura e na domesticação de animais, e também eram politeístas. Então, nós fizemos aqui uma abordagem sobre o processo de escravização no continente africano. Lembrando que quando se fala de África, precisamos saber que eles não tinham uma identidade nacional, não havia uma unidade entre os povos africanos. Então, as etnias presentes no território africano, muitas delas eram rivais entre si. Então, a prática de brigas e de guerras entre elas eram constantes, até para poder ter posse de território e também mostrar a superioridade bélica de um grupo para outro. Passamos por essa questão da escravização doméstica, islâmica, cristã e também a portuguesa dentro do contexto, do continente africano. Então, cada tipo de escravização tem sua particularidade. Além disso, nós vimos também as características políticas, econômicas e sociais dos povos ameríndios, tanto da América do Sul, como da América Central e da América do Norte. Então, vocês puderam observar, melhor dizendo, tiveram aí um aparato geral de povos africanos e ameríndios, em que, em alguns pontos, eles são parecidos, no caso, ao culto a diversas entidades, no caso, eles eram politeístas, eles praticavam tanto a agricultura quanto a pecuária como base de economia, mas também nós vimos diferenças como a presença do comércio, como a presença da escravização. Então, essas características vão diferenciar esses povos ao redor do mundo. Então, queridos, esta foi a nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido e até a próxima.